Conversar com a minha convidada de hoje é fácil, como se vai ver. O difícil, muito difícil mesmo, é explicar o que faz e tudo o que já fez. Cronista, comentadora, apresentadora de televisão, escritora, consultora de marketing político, mãe, filha, avó, amante, mulher. A vida de Luísa Castelo Branco é uma espécie de feira popular. Ora está lá em cima, na montanha russa, ora está cá em baixo e até já esteve perto do Poço da Morte. É esta mulher, de quem gosto muito, aliás, que vamos conhecer um pouco mais na próxima meia hora. Luísa Castelo Branco, ainda bem que vieste. A melhor definição que já ouvi de ti é que és uma mulher fora do baralho. O que é que isto significa? Aliás, acho que foste tu mesmo que me disseste uma vez. Eu agora encontrei uma melhor. O outro dia, no programa do Herman, quiseram-me fazer uma homenagem simpática, como fazem. Então conseguiram apanhar os meus filhos, que é coisa difícil. E o meu filho mais velho saiu-se com uma explicação para mim extraordinária, que é a minha mãe. Há pessoas que pensam fora da caixa. A minha mãe nem sequer sabe que existe caixa. E eu pensei, é absolutamente isso. Eu acho que sou uma pessoa fora do baralho, fora da caixa, e ao mesmo tempo com uma imagem que é o contrário. O que leva as pessoas numa sociedade que é fundamentalmente uma sociedade de imagem é catalogarem-me imediatamente. E, portanto, as pessoas veem-me na antítese daquilo que eu sou. Veio-te, por exemplo, como? Como uma tia, como uma beta, como uma dondoca. Essa foi, aliás, a a primeira colagem que se fizeram Exato. a ti. Quando tu apareceste em 99 A tia. no CNL, era a tia, É. não é? A Beta. E eu aí logo depois expliquei que eu sei o que é não ter dinheiro para dar de comer aos meus filhos, portanto vou ali e já venho. Há uma coisa que Tu, aliás, és muito contrária, por exemplo, a aparecer em festas, és muito pouco social, que é, aliás, portanto, a antítese do que é a imagem associada às tias, o que quer que isso signifique. Qual eu não tenho nada contra. Claro, se elas evidente. estiverem assim, elas E o que quer que... só não me levem. Exatamente. E tu és muito pouco disponível para sair, para esse tipo de saídas sociais. Mas, de facto, foi o primeiro rótulo que te foi colocado. E continua, sabes? As pessoas têm a ideia, por exemplo, que eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu sou uma pessoa muito triste. Que eu sou uma pessoa muito alegre, muito comunicativa. Eu sou muito bicho do mato. Muito, muito, muito. Acho é que ninguém tem que carregar com as minhas tristezas. E, portanto, sou normalmente simpática, até porque o público é muito simpático comigo. É raro eu andar em qualquer sítio, mas em qualquer sítio que as pessoas não me conhecem-me, conversam comigo, ralham comigo porque eu estou a fumar. Eu acho isso extremamente carinhoso. E tem toda a razão. Mas já lá vamos. E, portanto, acho que não tenho, as pessoas não têm nada a me ver com ar carrancudo. Contudo, esta imagem que se cola a mim é um fardo enorme, porque não corresponde minimamente a quem eu sou. É um fardo que pesa? Pesa. E gostei da tua explicação da montanha russa, porque já antes para cá que eu ando muito em baixo. A montanha anda muito cá em baixo. E a vida. Mesmo, deixa-me ainda manter essa ideia da carta fora do baralho. Sim. Como é que essa ideia, como é que esse conceito se materializou na tua vida? Na forma como tu construíste a tua vida, na forma como educaste os teus filhos, na forma como construíste a tua carreira, na forma que te relacionaste afetivamente com o amor? Portanto, eu fui... Há um livro um dos livros que escrevi, que é um livro mais ou menos de crónicas, eu não diria crónicas de desabafos, que é... Espera aí, tenho que me lembrar do nome. Já são Para 8? ti, do fundo do coração, já lá vão 8. Há textos que eu ainda hoje, quando leio, me vêm as lágrimas aos olhos, porque me despi completamente naquele livro. E eu digo exatamente isso. Sabes, foi uma luta enorme, porque eu fui bem comportada e tentei ser bem comportada. Dentro do padrão do que era exigido para uma mulher, eu tenho 61 anos, portanto. Eu tentei. Foste uma mulher do teu tempo? Completamente. Mas completamente à frente do teu tempo também, ou não? Não, espera, é assim, eu namorei 5 anos, com o único namorado que tive e casei, com o meu irmão sentado na sala. Portanto, foste uma mulher do teu tempo. Isto foi uma mulher do meu tempo. Ao mesmo tempo que era assim, dentro de mim fervilhava uma vontade enorme, não fui de certeza uma filha fácil, mas uma vontade enorme de pôr tudo em questão. Mas essa dualidade viveu comigo até o momento em que já não consegui viver mais. E, portanto, depois do meu casamento acabar, fiquei sozinha com os meus filhos. E esse sozinha significa também os eduquei contra toda a gente.
os dois lados da família, contra a opinião de toda a gente, eles estariam condenados a uma vida muito triste, seguramente. E foi a melhor e mais fantástica aventura da minha vida. Eles próprios devem ter tido a sensação de que tinham uma mãe diferente de todas as mães de todos os colegas e amigos que tinham na escola. Todos. A minha filha diz que, também já disse publicamente, que a infância dela foi igual a de qualquer jovem da idade dela. Ela tem 33 agora, com os pais separados. A única coisa diferente é que tinha uma mãe diferente de todas as outras. E eu hoje em dia percebo, obviamente que fiz imensos erros, mas fomentei imensa criatividade neles, fomentei a loucura, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa extremamente exigente com a educação dos filhos. Odeio crianças mal educadas, odeio adolescentes mal educados. Portanto, ainda hoje, os padrões, os lugares estão muito bem definidos, mas foi uma aventura maravilhosa. Era como, isto é uma definição que eu já escrevi, que eu acho e sinto que é assim. Era como se nós vivêssemos numa ilha e durante os dias úteis da semana vinhamos visitar ao arquipélago as outras pessoas, percebes? E depois recolhíamos e tínhamos aventuras fantásticas. E tive a sorte, porque obviamente nisto tudo tu há erros que tu fazes, não há nenhum manual ainda hoje que te diga como é que és um bom pai ou uma boa mãe, principalmente quando não tens ninguém a quem perguntar. Principalmente quando toda a gente diz-me está tudo errado, não é nada assim. Sobretudo o primeiro deve ser mais difícil. O António é o mais velho. O António foi pai dos irmãos desde os 11 anos. Ele já nasceu adulto. Aliás, houve uma altura que tu te demitiste de encarregada de educação, digamos assim, Foi e era o no António dia- que assinava... Não. Conta-me lá essa história. Começamos por início. Tu já me contaste uma vez e que eu já não me lembro. Isto é como somos amigos, portanto trocávamos muito com conversa, mas eles andavam, os três, aliás, a dada altura, no Rainha Dona Amélia. E eu vivia ali na Rua dos Lusíadas, a única mulher que tem um homem em casa, obviamente metia os miúdos todos lá. Chegavam, e eu era capaz de fazer às 4 da manhã croissants para toda a gente, tortas, aquelas coisas maradas. Às vezes tinha tantos miúdos a dormir em minha casa que dividia rapazes para um lado, rapariga para os outros, que a filosofia era, não tenho nem quarta de condução, não é verdade? Vamos puxar os meninos para casa para eu ver com quem é que eles estão. E a dado momento descobri, por acaso, que o António falsificava a minha assinatura perante a desgraça que era o Gonçalo e as notas do Gonçalo. E perante também algumas coisas da Inês. Então chamei-os a todos e disse, ótima cópia. E eles ficaram, pronto. Sabes que eu nunca toquei num filho. Nunca. E eu disse, olha, isto está ótimo. A partir de hoje eu nunca mais assino, até ao fim do liceu, nunca mais assino nada. Só tenho que me dizer uma coisa, chegam ao fim do ano, se chumbarem, ficam de castigo e vão trabalhar. E nunca mais. Então eles chegavam para mim, mãe, olha, muito bom, que ótimo, assina. Não assino. E nunca mais assina nada. E era o António que assinava sempre. Era o António que assinava. Eras uma mãe, de facto, fora da caixa. Completamente. Ou melhor, sem caixa. Sem caixa. Passado uns tempos, houve um dia que dinheiro na minha vida tem sido karma. Como podes imaginar, quer dizer, embora os meus filhos começaram a trabalhar muito cedo, porque eu achei que eles tinham que perceber o que é que o dinheiro custa a ganhar, e porque também o dinheiro não abonava. Houve uma dada altura, já adolescentes, que a minha filha Inês de repente pergunta, mãe, porquê é que não temos um chofer? Uma Ao que pergunta, eu enfim. desatei num choro convulsivo, sabes o que é? Andava eu a virar-me com não sei quantos trabalhos para ter dinheiro, para pôr comida na mesa, para pagar as escolas, para pagar as explicações, para pagar não sei quantos, mas num choro convulsivo. E o António, que já era crescido, disse, a mãe, ainda hoje ele diz, a mãe tem mania das tragédias e não há drama nenhum. E eu disse, bem, vamos falar de dinheiro. Ao que ele me respondeu, não vamos, de certeza. Não vamos. Ele tinha 15 anos. Eu peguei nas contas todas, nas minhas contas do banco, nas contas todas dos empréstimos, tudo para pagar e dei-lhe para a mão. Isso a partir de agora é você que gera a casa. O que é que ele fez? Cortou o dinheiro aos irmãos que me vinham dizer, mãe, ele só nos dá não sei o quê para o almoço, peça lá para ele dar mais, não tenho nada a ver com isso. Tudo. Também resultou numa coisa, é formado em gestão, tem, enfim, serviu No muito. fundo, fez ali uma primeira... Um bacharelato foi feito contigo. Foi feito em casa. bacharelato em casa, porque... eu preciso comprar os sapatos, não precisa nada, estão ótimos. Estão rotos, paciência, não há dinheiro para sapatos este mês. E eu, olha, é assim. Se calhar, Portanto, como imaginas, isto se calhar foi... teria feito jeito a alguns governantes nos últimos anos. O quê? O espírito pragmático do António. Eu acho que, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, muitos governantes têm espírito pragmático. Entre aquilo que se pensa que se pode fazer e o que se faz,
Isto é para todos os partidos, há uma grande diferença. Já vamos à política. Já aqui o disseste, nós somos amigos há muitos anos, portanto, temos esta vantagem de nos conhecermos bem. Tu és uma eterna insatisfeita. Sou completamente. Muito crítica a ti própria. Uma falta de autoestima horrível. Ninguém diz. Sim, ninguém diz. Falta de Quando autoestima olhas para horrível. trás, o que é que vês? Isto passa tarde, mas eu não posso dizer o que é que vejo. Vejo muita porcaria. Eu não sei, sabes, eu estou numa crise de idade. De repente descobri que tenho 61 anos. No dia em que percebi que tinha 60 anos, caí na real. Sou sexagenária. E depois pensei, mas há tanta coisa que eu queria ter feito, há tanta coisa que eu fiz errado e queria ter feito bem. E caiu-me. Eu que nunca dei para a idade. Mas o que é mais dei. extraordinário é que eu sei que tu vais responder quando eu te perguntar se não farias tudo igual de novo. Faria. Pois, Dá-me vontade de chorar. Mas não chores, fica mal em televisão. Já fartei-me de chorar. Não sabes, é essa noção, assim, tens um casamento que deu mal, mas a ter aqueles filhos, tu precisavas, além de que amei aquele homem, casei com ele verdadeiramente apaixonado, o que é uma coisa fantástica. Hoje em dia, raramente as pessoas casam amando verdadeiramente. Dão ali uma rapidinha, um aconchego, uma colorida, se der dá, se não der não dá. No meu tempo não era nada assim, tu amavas incondicionalmente. Lá, quando caías mesmo a sério. Eu acho que repetia. Talvez nos últimos anos eu não voltasse a repetir aquilo que fiz. Mas também tive muito tempo doente e Há consecutivamente... uma nova Luísa desde 2003. Definitivamente. E uma nova Luísa que se tornou muito mais introspectiva, muito mais calada. E 2003, muito para mais... quem, só para recordar e situar os nossos espectadores, 2003 foi o ano, 23 de dezembro de 2003, foi o ano em que Luísa Castelo Branco foi internada com um AVC e esteve durante muito tempo, em que veio a casa passar o ano novo, voltou para o hospital e esteve muito tempo numa situação difícil. Foi. E foi aí que eu descobri o medo. E ainda não me largou até hoje. O meu editor, o Bate Faria, passa a vida a dizer, mas eu tenho que te bater. Mas tu por amor de Deus, eu passo a vida... Eu acho que tudo o que faço não tem importância. O que é assustador. Não é suposto chegares a esta fase da tua vida e não dares valor a absolutamente nada. O medo de quê? Eu falho. Mas o medo de partir sem teres realizado tudo o que querias? Isso vou de certeza partir sem rezar, eu quero. Temos que mudar a conversa, senão eu vou chorar. Não, acho que não sou capaz. Sabes, de repente percebi que tenho muito pouco tempo e tenho medo. Vamos aligerar a conversa. Essa insatisfação permanente coloca-te em permanente sobressalto. Tu sempre foste assim, quando eras criança? Sempre. A tua infância, tu eras muito... questionavas-te muito. Houve um tempo em que nós trabalhámos juntos, conversávamos muito, até por telefone, conversávamos muito, tínhamos longas discussões políticas. Políticas e não só. E não só. E tu, até porque tu problematizas muito bem. Ou melhor, tu problematizas muito. É. Aliás, os homens da minha vida dizem que o problema da minha vida é eu ser intelectual. Põe tudo em inteligente e intelectual. E tu costumas dizer que é inteligente, mas não esperta. Eu sou inteligente, mas não sou esperta definitivamente. Sabes que eu não tive uma infância feliz. E isso condiciona. Eu acho que a frase da minha vida é uma frase de Saint-Exupéry que diz: somos da nossa infância como somos do nosso país. Não? De um país. E eu acho que quando tu não tens uma infância feliz, quando não sentes que és amado, isso é como se ficasses com menos uma parte do corpo para o resto da vida. Eu sempre quis ser mãe, porque sabia o que eu queria dar aos meus filhos, era o que eu não tinha tido. E isto acaba por ser, quando tu cresces, há aquela coisa horrível de tu descobrir que os teus pais fizeram o melhor que podiam. Era aquilo que podiam. Assim como tu fizeste o melhor que pudeste. Mas a verdade é que, ao não seres feliz, ao não viveres aquele mundo da magia da infância, corta em ti uma enorme capacidade de poderes voar. Há um lado de fantasia que te falta? Eu acho que vivi a minha vida numa enorme fantasia. E quando de repente caí na realidade... Mas viveste fora do tempo? Ou seja, viveste a tua fantasia fora da idade em que se vivia a fantasia? Há coisas em que eu sou completamente imatura. Lá voltamos aos 60. Quer dizer, eu não me chatei porque estou cheio de pneus. Pneu número 1, Michelin número 2. Não, quer dizer, o que me faz ficar fechada dentro de mim é que de repente a minha capacidade de sonhar diminuiu, porque a maior parte do tempo, essa infância que eu não vivi, eu acabei por a viver em adulta.
E por isso era tão fácil pegar, não tinha carro, andava com os meus filhos, fazíamos piquenique no jardim da Rua dos Lusíadas. Piqueniques em pleno inverno. E depois eu e o Gonçalo vinhamos a correr e tocávamos às campainhas da porta, que eu não posso ver campainhas da porta, adoro tocar campainhas da porta. E o António ficava a morrer de vergonha. A Inês punha o dedo na boca e olhava para baixo, porque pronto. E tinhas que idade? Então tinha 3 filhos já crescidos. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiz, quando os meus filhos viviam comigo, é, por exemplo, quando o Francisco, a minha união de facto, parava o carro no A semáforo. tua união de facto faz 20 anos. É verdade. Também não dei por isso. O que eu falo é que isto é assim. Mas é bom, há 20 anos É bom. com o Francisco Tem Lasso. momentos difíceis, como é Com óbvio. qualquer relação, presumo. Se fosse hoje em dia já o tinha descartado, porque hoje em dia qualquer relação é descartável. Não, há momentos verdadeiramente difíceis. Mas sempre que íamos no carro e dava uma música que eu gostava, eu saía do carro e ia dançar para a rua. E então, das primeiras vezes que saí com o Francisco com os meus filhos, ele vai a parar no semáforo e os miúdos dizem: "Oh, tio, não para, oh, tio, não para." E ele olha para trás, não percebeu, e eu saio: "It's raining day, aleluia." Pronto. Eu tenho falta de fazer essas coisas. Muito bem. A tua carreira está recheada de 1000 coisas. Começas a escrever no semanário, pertenceste à equipa fundadora da Máxima. Era já o teu desejo de partilhar histórias, de contar histórias? Eu quis ser jornalista quando não havia cursos, como é óbvio. Eu vivia na Rua da Imprensa, em Alfargide, onde só viviam jornalistas. O meu pai tinha sido o presidente do Sindicato de Jornalistas e eu resolvi que ia ser jornalista. O meu pai, entretanto, tinha chegado da África e disse, obviamente, que não é jornalista coisa nenhuma. Filha minha não é jornalista. Tinha grandes amigos, grandes amigas dele eram jornalistas, como a Maria Antónia Paula e outras, mas a filha dele não. E então eu subi a rua. Ali era mesmo subir a rua. Subi a rua, porque a minha casa era a penúltima, o João Ribeiro, fotógrafo, e fui bater às portas, mas ninguém me deu trabalho porque disseram que o meu pai não queria. E, portanto, fui para a secretária. Não, antes disso fui empregada de balcão, a seguir ao 25 de Abril, porque foi o único trabalho. Pus um anúncio no Correio no Diário de Notícias a dizer babysitter ou empregada de balcão. E foi um desastre. Foi. Não, empregada de balcão resultou bem. A lavar os vidros é que foi péssimo. Não, pois, havia esse problema. Tinha que lavar os vidros, e naquele tempo a empregada lavava o chão, os vidros e a casa bem. Eu não sabia qual era o detergente. Mas olha, a minha mãe ficou-me com o dinheiro todo que eu ganhei, porque eu odiava. Não correu muito bem, ao fim de 6 meses aquilo estava a funcionar, ao fim do ano abri outra, e passei a fazer compras para eles, para os donos que não falavam inglês, a Londres, e depois a minha família achou que a vergonha era tão grande, então abriram uma loja. E eu, obviamente, coisas minhas vão à falência com uma velocidade. Depois veio a política. Veio muita coisa. Sim, mas veio muita. mais tarde interessa-me falar um bocadinho de política contigo. Pronto. Aliás, É faz melhor parte da nossa, faz parte do nosso ADN. A política Tantas também discussões boas, entenda-se, tivemos nós. Foste consultora política, tiveste... Não, antes disso fui adjunta do Ministro das Obras Públicas, das Transportes e Comunicações e do Secretário de Estado. Portanto, viveste a política por dentro nos gabinetes Ótima ministeriais, criaste uma agência de marketing político. A primeira mulher a criar uma agência de marketing político. O que é que te ficou desse tempo? A mesma paixão que sempre tive com a política, neste momento um bocado com o sentimento que estou a viver novamente o PREC, porque tornou-se difícil falar política com as pessoas. Eu tenho amigos em todos os partidos, como aliás sabes, não é? Eu posso ir trabalhar na Assembleia quando estava no gabinete e depois mais tarde fazer televisão, entrevistei políticos de todas as cores e tenho amigos em todos os partidos e dá-me imenso gozo. E dá-me gozo conversar da causa pública e da política com as pessoas de uma forma que é partidária, porque no fim de contas têm o seu próprio partido. Mas não é facciosa. Mas não é facciosa. E hoje em dia é difícil. Hoje em dia é muito difícil. Por outro lado, o nível da discussão baixou tremendamente. E o nível dos participantes baixou tremendamente. Eu tive a sorte de trabalhar com os grandes nomes e de estar na Assembleia com Basta, aliás, deputados. Basta, aliás, revermos debates do Parlamento de há 15 anos, não é preciso recuar mais do que isso. E vemos a qualidade dos tribunos de há 15 anos. E hoje em dia, no fim de contas, aquilo é um pouco o espelho da própria nação. Porque há um tipo de linguagem verbal e corporal, há um tipo de ataque que não para mim era impensável que existisse na Assembleia. Percebes? O que é que eu hoje sinto? Que as pessoas estão para a política como estão para o futebol.
nomeadamente Jorge Jesus e não Jorge Jesus, e o outro se descobriu o petróleo no Sporting. Então é exatamente a mesma coisa. E aquela amena conversa que se tinha, em que discordávamos de absolutamente tudo, mas tínhamos em comum o prazer de conversar, torna-se muito difícil. Muito difícil. Mudou muita coisa Mudou muita coisa. nestes 20 anos. Muita coisa. E não mudou para melhor. Uhum. De vez em quando não te apetece dar conselhos políticos aos atuais inquilinos dos Palácios de São Bento ou de Belém? Digamos que às vezes tenho conversas. E sou muito crítica. Eu sou muito crítica. Eu tenho uma amizade de mais de 20 anos com o Pedro Passos Coelho, não com o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro. Se eu disser que sou amiga do Primeiro-Ministro, eu estou aqui a evocar o cargo que ele tem e não a pessoa que ele é. Uhum. Eu sou amiga de administradores desta casa. Não é do administrador, é de uma pessoa que tem um nome. Sou amiga do Pedro há muitos anos, eu conheci os meus filhos pequenos. É uma pessoa que eu gosto muito dele e da Laura e das filhas, etc. Muitas vezes discordo e muitas vezes conversamos sobre isso. A comunicação deste governo é péssima. Ia-te perguntar isso, como é que avalias enquanto profissional Cada vez que a fazem uma coisa coordenação bem, política deste governo e da cada relação vez que metem uma coisa bem, dão 2 tiros nos entre pés os a dois seguir. parceiros da coligação? Não, eu sou muito crítica. Quando falo é mesmo para dizer não acerto. Se dizem uma coisa, se conseguem comunicar uma coisa, se bem que obviamente é difícil porque há uma má vontade. Agora, quando outro governo for para lá, haverá contra o outro. Claro. Isso não, aqui não há diferença nenhuma. Mas a nível da estratégia de comunicação é uma coisa, é uma calamidade. Mas não deixa de ser muito curioso que tivemos um primeiro-ministro especialista em marketing político, no soundbite, como José Sócrates, e temos um agora que liga muito pouco a essa questão. Estará algures no meio Eu acho que temos que pensar o seguinte. Agora não estou a falar enquanto amiga de Pedro Passos Coelho, estou a falar enquanto observadora. Sim, eu estou a recorrer agora à especialista em marketing político. E enquanto há agora falando do Primeiro-Ministro, há um Primeiro-Ministro que fala normalmente e depois há aquele que vai à Assembleia e é fantástico. Tribuno. Fantástico. Não é a mesma pessoa. Cada vez que há um debate na Assembleia, ele é magistral. Não sei, ele leva um pozinho para limpim, depois chega cá fora e deve esquecer como é que é. Já lhe disse várias vezes. Porquê? Talvez porque a pessoa, e aliás, na carreira dele, e porque ele trabalhou contrariamente ao que as pessoas pensam, ele está habituado a falar para uma sala, enquanto que falar para um microfone ou dar uma entrevista seja mais difícil. De qualquer forma... Mas do ponto de vista de marketing político não é relevante marcar essa diferença em relação ao passado? É, sem dúvida. Eu, aliás, coisa que não poderia, não teria qualquer sentido hoje em dia, voltar a fazer o que fiz. Eu fiz a campanha do Pedro Passos Coelho da Amadora, fiz a campanha... Perdi todas. Eu, aliás, É isso que eu ia dizer, é uma coisa... Fiz com o Fernando Nogueira, com o Pedro Passos Coelho na Amadora, na Distrital. Eu tenho um currículo de perder campanhas, que é uma maravilha. E no dia a seguir, para mim, acabou. Isso para mim... É que o que me assusta é que as pessoas, algumas nem sequer se lembram do que é que foi não viver em democracia. Isto é muito importante. É um luxo. Para quem viveu numa sociedade que não era democrática, isto não é uma palavra a sair para a boca. Significa que eu me lembro perfeitamente de estar à porta do liceu, 4 raparigas e um rapaz, chegar um senhor vestido de preto. Eles vestiam todos iguais. Parece aquilo dos filmes antigos dos tipos da polícia. Era exatamente assim. Todos gravatinha preta, fatinha preta. Chegar ao pé de umas adolescentes com borbulhas e como é que chamavam aquelas meias curtinhas, suquetes. Suquetes. Obviamente não podia usar nada. E dizer circular, circular. Eu falava, e ninguém perguntava quem era. A gente circulava. Ou teres a noção de que queres estar num café, obviamente uma rapariga não ia sozinha a um café, depois quando cresces um bocadinho há um grupo na esplanada, assim numa idade mais, e tens que falar baixo e apareciam os homens de preto e a gente calava-se imediatamente. Havia uma noção do medo que tu tinhas, lembro perfeitamente que era preciso ter, isto é tão ridículo e tão verdade, era preciso ter... pagar um imposto para ter um isqueiro.
à porta do cinema as pessoas acendiam o cigarro com o isqueiro. Se tu vias uns homens e escondias o isqueiro imediatamente porque ninguém pagava, porque tinhas medo de ser apanhado. O medo era uma constante. E o facto de eu hoje poder conversar contigo sobre isto, o facto de eu hoje poder votar, o facto de hoje estar o PSD e o PP e amanhã pode estar o Partido Socialista e depois, isso para mim é um orgulho enorme. É tão difícil perceber que as pessoas se zanguem por causa da política. Eu posso discordar das opiniões, posso achar que as propostas do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista não têm qualquer hipótese numa sociedade como a nossa, inserida numa comunidade europeia, mas respeito absolutamente, percebes? Portanto, não consigo perceber outra forma de estar. Luísa, estamos na reta final. Já. Vamos falar de televisão. O tempo passa muito depressa, como tu sabes, fazes televisão. A televisão surgiu muito tarde na tua vida, 46. em 99. É aos tudo tarde. 46 anos. É tudo Mas tarde. foste um furacão. Tu foste a figura de proa de um canal que já acabou, Que virou SIC Notícias. que teve vida efêmera, o CNL, o Canal de Notícias de Lisboa, que foi a antecâmara da SIC Notícias, e de repente uma mulher que ninguém conhecia de parte nenhuma, é verdade, o grande Nenhuma, grande eu estava do lado de trás das estavas câmaras. do lado de trás das câmaras, torna-se uma espécie de fenómeno de talk show, verdade. como é que a televisão entra na tua vida assim de repente? Eu fui para o CNL porque fui lá pedir trabalho. Precisava de ganhar dinheiro mais uma vez. E disseram que eu era, porque eu era para jovenzinhos, entrava-se às 5h30 da manhã, etc. e tal. Poucos dias depois telefonaram-me e chamaram-me porque os americanos queriam uma pessoa que tivesse o que eles chamam na televisão americana um booker, tivesse uma agenda de contactos. E foi assim que eu entrei. E tu tinhas? E eu tinha, porque derivado à minha profissão e aquilo que tinha feito, se fosse na área económica, política, não sei quanto tinha os contactos. E às tantas, acontece que fartei-me daquelas crianças todas e disse, olha, eu vou-me embora. E então o presidente da TV Cabo, o Dr. Graça, o engenheiro Graça Bal, disse, então faça um programa. Eu sou gaga, disléxica, como é que eu faço um programa? Faz. Então faça política. E sobre política não faço. Tudo o que eu fiz em política é confidencial. Então faça sobre o que lhe apetece. E eu fiz. E foi exatamente sobre o que te apeteceu. É. E foi um fenómeno tão grande que acabaste por hoje é mais frequente, mas há 10 anos não era tão frequente. Tu foste das poucas profissionais, tirando atores, que fizeste o pleno das 3 televisões jornalistas. É verdade. TVI, com o Dinheiro à Vista, um concurso de pré-acesso ao prime time, SIC e RTP, onde apresentaste, nesta casa, o L mais fraco. E emoções fortes. E as emoções Que era fortes. um talk A televisão é contagiante? Apanhou-me de surpresa, completamente. Porque, quer dizer, a noção de notoriedade que a pessoa adquire imediatamente porque está em frente a um ecrã é impressionante. A vulnerabilidade que vem daí é impressionante. Mas eu adoro conversar. Mesmo que me vá abaixo quando estou com um amigo como tu e de repente eu nunca me lembro que estou em televisão. Nunca. É como estar em tua casa a conversar. E essa autenticidade passa. E é por isso que... Pois, mas é por isso que eu tu não és tenho genuína. caixa nenhuma, quer dizer, Mas nem é por fora isso da que tu caixa. és genuína. É porque Mas é é essa perigoso. autenticidade. E sabes que gosto de conversar e gostaria de voltar a fazer entrevistas. Aquilo que mais me surpreende em televisão é tu conseguires entrar na outra pessoa e descobri-la. É uma coisa maravilhosa. No fim de contas, aquilo que eu tentei fazer e continuo a fazer nos diferentes programas onde estou é a amena cavaqueira que estaria em E casa. é dar vida a novas personagens e novas histórias. Que é o que tu Exatamente. fazes quando escreves livros. Já são 8, tenho aqui em cima da Já. mesa O Estranho Lugar para Amar, que é o teu último livro do ano passado. Inspirada em factos reais, ainda por cima. Aliás, a tua obra tem sempre, Tem sempre, tem. muita Tu saudade. és perigoso, tu és Tenho muita perigoso. saudade, já a Tu li, és já te perigoso. conheço. Enfim, portanto, os livros são uma parte importante de ti, a escrita, não é? Fundamental. Fundamental. Eu escrevi a vida inteira e ando numa fase um bocado de bloqueio, mas vai sair, sai sempre. Tenho um apoio ótimo da minha editora que tem paciência para mim. É uma espécie de catarse. Perdão, é completamente.
É culpa. Olha que eu poupei psicanalista. Que o Poupa Psicanalista é uma maravilha. Depois, esse é mesmo inspirado em factos reais, é uma história verdadeira, que eu depois enfabulei. Mas a maior parte dos livros, ou dos romances que escrevi, os momentos mais inverosímeis são mesmo verdadeiros. Luísa, ainda bem que vieste. Muito obrigada. Tu és o mais forte. Adeus. Muito obrigada. Luísa Castelo Branco, mulher sem medo das palavras, sem medo das emoções, sem medo da vida, nesta emissão do Ainda Bem que Vieste. Todas as semanas é assim na RTP Informação, conversas interessantes com gente que marca a diferença. Dentro de 8 dias estamos de volta. Volte connosco.